Graça e paz. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra na carta aos Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que Deus revele mais e mais desta palavra aos nossos corações. A Igreja de Cristo precisa ter uma mensagem fixa. E a mensagem fixa é esta: estou crucificado com Cristo e não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Cristo é a minha vida. Estou crucificado com Cristo. O que significa estar crucificado com Cristo? Eu estou crucificado com Cristo. A palavra de Deus está fazendo uma afirmação categórica. Estou crucificado com Cristo. Então, eu creio e confesso, eu estou crucificado com Cristo. Não estou sentindo nada, mas creio, estou crucificado com Cristo porque Deus está afirmando a minha crucificação com Cristo na palavra. Mas por que Deus me crucificou com Cristo? Estou crucificado com Cristo, e isto significa que Cristo me crucificou quando Ele foi crucificado por mim. Cristo não morreu sozinho, mas espiritualmente falando, nós também morremos com Ele naquela cruz. Irmãos, se a diferença entre Cristo morrendo por nós e nós morrendo com Ele não for percebida, crida e experimentada, posso afirmar aos irmãos com toda certeza que não veremos o reino de Deus. Por que Deus nos crucificou com Cristo? Matar alguém é algo radical. Alguns países têm pena de morte, e nesse caso o Estado é quem executa a pessoa, é quem tira a vida da pessoa, e o Estado tem as suas razões para tomar uma medida radical como tirar a vida de alguém. Deus, em Cristo, crucificou o pecador, ou seja, tirou a vida do pecador em Cristo naquela cruz. Só que o processo de dor, sofrimento
ficou com Cristo. Com o pecador ficou a libertação de si mesmo, a libertação de sua vida pecadora e a libertação do pecado. Os chicotes de pontas de metais e ossos e pedras não rasgaram os nossos corpos, mas o corpo de Jesus, sim. O seu coração, o meu, o seu coração não foi estocado com a lança do soldado romano. Você, irmão, não sangrou. Você não sangrou. Mas você morreu por meio do corpo de Jesus. A morte de Cristo foi rude, foi violenta, mas a sua morte com Cristo foi suave, doce. Então, por que Deus nos crucificou com Cristo? Temos que compreender, quando o assunto é a nossa crucificação com Cristo, temos que compreender duas coisas, pelo menos. A primeira, que temos que compreender bem, é que a lei de Deus exige a morte do pecador. A lei de Deus, o próprio Deus, por meio da sua palavra, por meio da sua lei, exige a morte do pecador. Ao menos 3 vezes Deus repete que o culpado, Deus, não tem por inocente. Culpado para Deus é culpado mesmo. Não precisa ler o texto, eu vou citar e vou dar as referências aos irmãos. Ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34, verso 7, você pode anotar e estudar depois. O culpado não tem por inocente. Números, capítulo 14, o verso 18. Ao culpado não tem por inocente. Naum, capítulo 1, o verso 3. Porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Não será a morte. Também será. Mas aqui é bem atual, é bem presente. É aqui e agora. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, o verso 23. Acontece, irmãos, que todos nós somos culpados perante Deus. Todos nós nascemos culpados de pecado perante Deus. Todos pecaram. A palavra do Senhor diz que todos pecaram. Romanos 3, 23. Interessante que aqui o apóstolo Paulo diz que todos pecaram. Está no passado. Todos já pecaram. Porque parece indicar aqui o pecado em Adão
Porque quando Adão pecou, como nosso representante, nós pecamos também. Quando Adão caiu, a humanidade inteira que viria a partir de Adão também caiu com ele. Então, todos nós somos culpados, nascemos culpados perante Deus. E agora? E agora? Agora, o pecador precisa morrer. Eu preciso morrer. Você precisa morrer. Todo mundo precisa morrer. Morre ou morre? É morrer ou morrer? Romanos 6, verso 7. Vamos ouvir. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Todo aquele que morreu com Cristo. A versão ali disse que está morto com Cristo, já foi justificado do pecado. Você vê? Já foi justificado, já está justificado. Como e onde? Pela morte, na cruz. Só tem uma maneira de Deus justificar o pecador, é por meio da morte de Cristo, porque sem a morte de Cristo, a nossa morte não se daria. Por meio da morte de Cristo, que é a base, e por meio da nossa morte com Cristo, precisamos morrer. E morremos. E estamos mortos com Cristo, e estamos também justificados do pecado. Fui crucificado com Cristo, nele morri para o pecado, e justificado estou. Irmãos, a vida de uma pessoa justificada é Cristo. Quem é a vida de uma pessoa justificada? Você pode perguntar também, o que é uma pessoa justificada? Uma pessoa justificada é uma pessoa morta, porque quem morreu, justificado está do pecado. Não estou falando de morte física, esta não liberta ninguém, pelo contrário, estou falando da morte em Cristo, a que nós morremos no corpo de Cristo, naquela cruz. Então, se quem morreu está justificado do pecado, a pessoa que morreu está justificada do pecado, então uma pessoa justificada, o meu conceito de uma pessoa justificada é uma pessoa crucificada, uma pessoa morta com Cristo Jesus. O conceito que eu tenho de mim mesmo é o seguinte: eu estou morto com Cristo, eu morri com Cristo. É o conceito que eu tenho de mim mesmo. Então, se uma pessoa justificada é uma pessoa morta, quem é então a vida de uma pessoa justificada? A vida de uma pessoa justificada, irmãos, é Cristo. Cristo é a sua vida. Por quê? Porque ela foi ressuscitada com Cristo, e nesta ressurreição Cristo se tornou a sua vida. Ele se tornou a sua vida. Cristo é a nossa vida, e Ele vive em nós a sua vida justa e santa. Alguém poderá questionar e levantar a seguinte questão: Jesus é o nosso advogado, que nos livra da exigência da lei. Sim, Ele é o nosso advogado. Não,
Ele não nos livra da lei, da exigência da lei. Jesus, irmãos, não veio para revogar a lei ou torná-la nula, sem efeito na nossa vida. Ele é o advogado mesmo, o nosso advogado, como o apóstolo João diz na sua primeira carta. E qual é a matéria do advogado? O que o advogado estuda? Como que chama a matéria? Direito. Não é direito? Então a gente entende que exercer advocacia é fazer a coisa certinha, direitinha, como a lei manda. Infelizmente não é bem assim. Só que Jesus, ele é o advogado, o verdadeiro. Ele faz tudo direito, tudo direitinho. E ele não veio para revogar a lei de Deus na nossa vida, não. Mateus capítulo 5, versículo 7. Não, Mateus 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim a abrogar, mas cumprir. O que ele diz? Ele diz assim: não cuideis, não fique pensando que eu vim dar um jeitinho, eu vim colocar panos quentes. Eu não vim para destruir a lei, para apoiar a safadeza na vida de ninguém. Eu não vim destruir a lei, nem os profetas. Não vim revogar, anular. E vejam os irmãos, da boca do próprio Jesus, ele diz aqui: mas cumprir. Eu vim cumprir a lei. Irmãos, ele diz aqui que ele veio cumprir a lei. Ele não poderia nos livrar da lei. Se o fizesse, se tornaria um transgressor também. Ele é o nosso advogado, no sentido de nos levar a cumprir a lei e não desprezá-la, e não destruí-la, tá? Ele veio, fez uma coisa interessante, fez uma coisa linda. Ele disse para mim: eu não vou desobedecer, eu vim cumprir a lei, eu preciso cumprir. Você está condenado perante a minha lei, você precisa morrer. O pecador está condenado à pena de morte, precisa morrer. Só que ele fez o seguinte: ele disse: eu vou morrer com você, eu vou junto com você, eu vou para a cruz e lá eu vou te atrair a mim, vamos ficar junto lá, eu vou com você, eu vou morrer por você e você morre comigo. Então a lei vai ser cumprida, vai ser satisfeita totalmente, né? Então, irmãos, e foi para isto que ele nos fez morrer em seu corpo crucificado. Se não morrer, não existe possibilidade nenhuma de salvação do pecado. Se não morrer, não há chance nenhuma de receber a vida de Deus. Se não morrer, você não alcança a justificação do pecado. Se você não morrer,
você não serve para Deus. Você só serve para o lago de fogo, porque é para lá que serão lançados os ímpios pecadores. Além disso, temos que compreender também o seguinte: se Deus me crucificou, é porque não havia nenhuma possibilidade de recuperar o pecador. Eu entendo, não estou dizendo aos irmãos que eu concordo com a pena de morte. Eu não estou dando a minha opinião acerca disso neste momento, mas entendo que os países que têm, o Estado só mata alguém quando esse alguém não tem mais nenhuma possibilidade de recuperação, né? Não tem recuperação para ele. Então o Estado toma uma medida radical como esta. Eu creio, irmãos, que se houvesse apenas uma possibilidade de recuperação do pecador, Deus não teria nos crucificado com Cristo. Irmãos, o pecador, do ponto de vista da sua natureza, é incorrigível, totalmente. Não tem jeito. Do ponto de vista da sua natureza, não tem conserto. Não tem. Não adianta. De acordo com a palavra de Deus, não há possibilidade de consertar a velha natureza do ser humano. Você pode dar um jeito nas drogas, nos vícios, você consegue recuperar muita gente, eu acho uma coisa boa, só que a natureza pecaminosa não tem recuperação, não tem jeito, tem que morrer. Você precisa acreditar em Deus. Se Deus decretou a morte do pecador, é porque não tem jeito, tem que morrer, tem que morrer. Ou é tudo novo, ou nada feito. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura não será não, aqui e agora. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Dá para crer na palavra de Deus? Você crê que Deus fez tudo novo? Porque aqui está dizendo que em Cristo Deus nos fez novo. A cruz significa a crucificação de Jesus. A cruz significa que Deus não investe em recuperar pecador. Para o reino de Deus, não. Podemos recuperar as pessoas das drogas, dos vícios, lógico, temos que fazer. Só que do ponto de vista espiritual, da sua natureza, Deus não investe, Deus não tem casa de recuperar pecador para o reino de Deus. O pecador tem que morrer. O único jeito. Irmãos, o recado da cruz é nítido. O recado da cruz é nítido. Não dá para melhorar o pecador, nem corrigi-lo e nem fazer com que progrida espiritualmente. Não dá. Pode fazer progresso em muitas áreas aí
da humanidade, só que espiritualmente não faz. O pecador nunca vai melhorar do ponto de vista da sua natureza, nunca vai. Daqui a 100 anos ele será o mesmo de sempre, o mesmo, irmãos. Pior, porque com o tempo o pecado vai também ficando pior, né? Então, daqui a 100 anos ele será o mesmo de sempre. Haverá muito avanço tecnológico, mas nenhuma evolução espiritual, nenhuma evolução na justiça, nenhuma evolução na santidade de Deus. Mas nós somos civilizados. E daí? Civilização é uma coisa, santidade é outra, totalmente diferente. Jesus nos levou à cruz e nos fez morrer com Ele, matando a corrupção do pecado em nós. Irmãos, ou morre para ser substituído por Cristo no seu interior, ou tragicamente não restará esperança para você nem para mim. Jesus nos fez morrer com Ele. Irmãos, Deus quer que, além de reconhecermos que somos pecadores incorrigíveis, cheguemos também ao fim de nós mesmos, ao reconhecer a nossa morte com Cristo na cruz. Do pecador nada se aproveita, tem que morrer em Cristo. Estou crucificado com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não se trata de um pecador recuperado, mas crucificado e substituído por Cristo no seu interior. Deus não propõe educar o homem velho para não pecar, mas matá-lo. O velho homem deve morrer. A palavra diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Não é educar alguém a não servir mais ao pecado, não é pecar menos, diminuir os pecados, não é uma educação religiosa, não. Aqui Deus está dizendo que o velho homem precisa morrer, e ele morreu, e a única maneira de ficarmos livres do pecado é por meio da morte desse velho homem, e ele morreu com Cristo na cruz. Com a morte do velho homem em Cristo, ficamos livres do velho homem, do próprio velho homem, e também da servidão ao pecado. A cruz mata o pecador. A cruz apenas faz o seu papel. A cruz faz o seu papel. Qual é o papel da cruz? Matar o pecador, matar o velho homem. Não é? Então, irmãos, precisamos crer que precisamos morrer, que estamos condenados à morte, e que a solução para nós é aceitarmos a nossa morte com Cristo lá naquela cruz, para depois
recebermos em nós a vida de Cristo, a vida de Cristo, a vida que opera em nós. E daí? Morreu ou não morreu? É agora que o amém tem que ficar grosso. Morreu ou não morreu? Você pode honestamente dizer que já não vive mais, mas Cristo vive em você? Você pode dizer honestamente agora: eu morri com Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim? Que Deus ilumine a todos acerca da nossa crucificação com Cristo, acerca da crucificação de Cristo, da nossa crucificação com Cristo e da vida de Jesus em nós.